A gente conversa agora com o Antônio Cerdeira Pilão, que é doutor em antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor dessa primeira tese que se aprofundou sobre o termo e os significados do poliamor. Oi, Antônio, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Agradeço o convite. Seja bem-vindo. Fala um pouquinho pra gente. Então, você publicou essa tese em 2011, alguns anos se passaram. O que mudou? Como que foi recebida essa tese lá em 2011 e o que mudou até hoje? Na realidade, esse primeiro trabalho foi uma dissertação de mestrado na UFRJ, no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia. Ela foi defendida em 2012. Eu prossegui o trabalho e publiquei uma tese de doutorado em 2017 também na UFRJ. Bom, quando eu comecei a pesquisa, eu comecei em 2011. Não havia um debate público estabelecido sobre o poliamor. Tem que pensar que o poliamor é um termo, como vocês disseram, que surge em 1990 nos Estados Unidos. Só que ele só chega até o Brasil e se difunde a discussão a partir dos anos 2000. Uma das pessoas que teve um papel relevante na divulgação do poliamor foi também a psicóloga Regina Navarro Lins, quando ela publica uma reedição do livro A Cama na Varanda, em que ela faz uma discussão, ainda que breve, superficial, mas sobre o poliamor. E a partir daí a mídia se interessou sobre a temática e se divulgou uma série de discussões sobre o tema do poliamor. A minha pesquisa, então, foi realizada em 2012, no momento em que eu digo que não havia um boom ainda sobre o poliamor, que vai se difundir principalmente a partir de 2013, 2014. Ou seja, quando eu comecei, eu não conhecia o termo poliamor, em 2011, e praticamente ninguém que eu conversava a respeito já tinha ouvido falar sobre poliamor. Então, meu trabalho foi o primeiro na área das ciências sociais, e sempre que eu apresentava em congressos, eram discussões que eu tinha que explicar o que era o poliamor, e era sempre um tom que as pessoas entendiam como exotizante. Era, por que essas pessoas fazem isso? Porque eram dúvidas, angústias em escutar alguém fugindo de um modelo hegemônico, né, de conjugalidade. Só que com o passar do tempo, com a divulgação dos debates sobre poliamor, principalmente na área do direito, a gente tem hoje várias uniões poliafetivas reconhecidas, isso fez com que o tema se difundisse e há um número crescente de pessoas que já conhecem o poliamor, e então cada vez mais os debates têm se aprofundado, eles não ficam mais em meras definições do que é o poliamor. Exatamente, mas você acredita que hoje o debate em relação ao poliamor é muito mais moral do que teórico? É engraçado você me perguntar isso. Eu, inclusive, recebi dos meus pares acadêmicos, nas minhas apresentações, eu não estava muito preocupado em legitimar ou não o poliamor, em dizer se as pessoas deveriam ou não praticar o poliamor, mas eu sentia por parte de pesquisadores até renomados, uma questão, um incômodo moral, uma questão que envolvia a legitimidade desse tipo de relação. Então há um debate moral que cerca, sim, os trabalhos acadêmicos sobre o poliamor. Embora a minha preocupação não seja exatamente com isso. Eu acho que a gente pode falar agora em termos de legislação, inclusive, colocando o Antônio aqui na conversa também. Porque recentemente proibiram qualquer tipo de... O CNJ proibiu que fossem reconhecidas uniões poliafetivas em registro em cartório. E, como você falou, assim, haviam realmente algumas uniões que já estavam estabelecidas e deixaram de ter validade jurídica. Então, embora elas sejam reconhecidas, essas anteriores, elas não têm equiparação de direitos a uma união estável, né, entre um casal monogâmico. E daí a gente, quando fala em discussão moral, de certa forma a gente está retrocedendo nessa questão? Como vocês avaliam isso, Antônio? Bom, é um debate moral, né? A gente sabe que existem forças conservadoras que estão operando o direito e existe um debate forte em relação a isso. Se a gente pensar, o direito ele tem mudado muito recentemente, né, em relação aos debates sobre família. A lei do divórcio é só de 1977. Se a gente for pensar, antes disso, a dissolução conjugal era uma questão tabu, também era um problema. O Estatuto das Mulheres Descriptadas era digna de pena. Então a gente entra num processo de legitimação, de flexibilização das possibilidades de arranjo conjugal, que é bastante recente. A gente tem desde 2011 a possibilidade de uniões, do reconhecimento de uniões entre pessoas do mesmo sexo, e esse debate sobre o poliamor ele não conseguiu angariar a mesma legitimidade, o mesmo apoio público, até mesmo porque o movimento poliamorista, o movimento não monogâmico no Brasil, ele é muito mais recente, muito mais enfraquecido em relação ao movimento
movimento LGBT. Então, as forças que disputam a legitimidade sobre os modelos de família e conjugalidade ainda tendem para um polo mais conservador, e por isso esse tipo de decisão. Agora, eu entendo que esse debate ainda está em curso, não dá para dizer que essa decisão é definitiva e que não haverá mais nenhuma união reconhecida no país. Pelo menos por enquanto elas estão suspensas, mas acho que essa história ainda vai ter muito que acontecer. Sim, com certeza. Antônio, muito obrigada pela sua participação. Muito bacana saber sobre essa sua tese, essa sua pesquisa. Agregou muito aqui pra gente também. Obrigada. Nada. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.